3. Pronto. Então, voltando aí no reinício, né? As considerações iniciais, se você puder mudar o slide, esse daí acho que já foi visto, né? Esse e o próximo. Não, mas estou começando a gravar, você entendeu? Ah, tá. Então, vamos Hum, lá. Então, muda o slide. Pronto, já Então, mudei. segundo o nosso professor Rivail, tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podemos apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Uma vez liberto dos impedimentos de uma religião feita de ignorâncias, o espírito humano senhoreou-se do seu tesouro. Desprendido dos temores que travaram as pesquisas dos antepassados, o homem ousou abordar o problema da própria origem e lhe encontrou solução. É um fato capital de consequências morais e filosóficas incalculáveis. A descendência animal do homem impõe-se com evidência indiscutível a todo pensador imparcial. Somos, evidentemente, o último ramo aflorado da grande árvore da vida e resumimos ah, acumulando todos os caracteres físicos, intelectuais e morais assinalados isoladamente em cada um dos indivíduos que perfazem a série dos seres. O André Luiz pode ir passando no livro, acho que Evolução em Dois Mundos, ele calcula esse tempo lá da figura menos elaborada do ponto de vista assim de construção material, em aproximadamente 1,5 bilhão de anos, ou 150 milhões de séculos, né? Então, aí eu acho que confirma o que o Kardec confirma lá no século XIX e meio. Vamos ver como é que ele pensava também. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, reconhece-se que desde o líquen até a árvore, e depois do zoófito até o homem, há uma corrente se elevando gradualmente, sem solução, sem interrupção, e da qual todos os anéis têm um ponto de contato com o anel precedente. Seguindo-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie tem uma sequência de aperfeiçoamento numa transformação da espécie imediatamente inferior ou anterior. Seguindo, os animais de organização complexa não são mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível da espécie imediatamente inferior e assim sucessivamente até o primitivo ser elementar. Desde o zoófito, animal com aparência de planta, como os corais, as esponjas e medusas lá do reino marinho, né? Até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, e dos seus anéis todos têm um ponto de contato com o precedente. Acompanhando-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Visto que são idênticas às dos outros corpos, as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros, se há de ele ter formado. Isso está lá no livro A Gênese, quem já leu deve ter lembrança, embora a gente leia assim meio que como o sedento diante do copo d'água, né, e perde muitos detalhes. Algumas outras revelações do Espírito da Verdade ao nosso professor Rivail, Allan Kardec. Então vamos lá. Há entre a alma dos animais e do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Na maioria dos animais domina o instinto. Muitos obram denotando acentuada vontade, tendo inteligência, porém, limitada. Além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Os animais, para a prática dos seus atos, possuem uma liberdade de ação limitada pelas suas necessidades, não podendo se comparar à do homem. Não podem escolher a espécie de animal em que encarnarão, pois lhes falta livre-arbítrio. O animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas.
Os animais progredem pela força das coisas, só possuindo a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede ou do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório donde atirou. A visão do Gabriel Delany. Gabriel Delany tem obras assim imperdíveis. Ele, na realidade, é um engenheiro, né? Ele era criancinha quando o Kardec funda lá a Sociedade Espírita de Paris. A sua história revela que ele era filho de um casal que eram médiuns da Sociedade Espírita de Paris. O Kardec tinha por ele um carinho muito grande, né? Já que Kardec não teve filhos, e com a dona Amélie Boudet, e na realidade ele inclusive dedica uma matéria da Revista Espírita à vivacidade, à inteligência precoce do garotinho, que era realmente fora da curva, né? Então, o Gabriel vai continuar trabalhando, vai escrever A Reencarnação, que é um livro fantástico, A Evolução Anímica, que é um livro também extraordinário. Cada um deles você tem assim conteúdos reveladores, por exemplo, na reencarnação, a gente vai entender que a nossa memória, capítulo 7 do livro A Reencarnação, ele vai dizer que a nossa memória é cumulativa e ela está organizada precisamente por data, por exemplo, né? Então, isso é o que permite que na época já se desenvolviam algumas pesquisas, na época em que ele escreve isso, principalmente a partir do coronel Albert de Rochat, que era da Escola Politécnica de Paris, diretor, e fez algumas experiências com a exteriorização de alguma força, de algum corpo, baseado nas experiências do Franz Anton Mesmer, lá do começo do século XVIII, né, já que o Mesmer morre em 1815, mas deixou em Paris uma escola, né, que foi, de uma certa forma, é, percorrida por muitos. Kardec, inclusive, quando chega em Paris, vindo lá de Verdun, em 1820, vai se juntar ao grupo dos personagens que faziam as experiências com as sonâmbulas. Quando o final do século se aproxima, o coronel Rochat pretende fazer pesquisas. Isso, para encurtar a história, que vai fugindo um pouco do tema, está sintetizado num livro intitulado Vidas Sucessivas, que foi lançado em Paris em 1905, mas só chegou ao português, que é o Brasil, traduzido graças à insistência do grande Hermínio Corrêa de Miranda, em 2005, um século depois. Vidas Sucessivas tem 19 casos de experiências de regressão de memória, mostrando que essa possibilidade existe. E isso existe pelo que o nosso Gabriel Delany apurou, né? Você tem tudo organizadinho dentro do seu inconsciente, por datas. Então, se você quer retornar a determinado episódio em algum dia do passado, no estado alterado de consciência, induzido, seja pela hipnose superficial, como fazia Brian Weiss, ou Edith Fiore, ou então a Helen Wambach, você terá essa possibilidade, né? O Gabriel Delany disse num dos seus livros, acho que é Evolução Anímica, que do homem ao macaco, desde o cão, da ave ao réptil, e deste ao peixe, do peixe ao molusco, ao verme, ao mais ínfimo dos colocados nas fronteiras extremas do mundo orgânico com o mundo inanimado, nenhuma passagem é brusca. O que se dá é sempre uma degradação insensível. Todos os seres se tocam, formam uma cadeia de vida e só nos parece interrompida pelo desconhecimento das formas extintas ou desaparecidas. Seguindo, isso daí é uma contribuição imperdível do nosso queridíssimo doutor Jorge Andréa. Jorge Andréa é um psiquiatra baiano, muito amigo de Divaldo, que trabalhou, ele era militar, trabalhou muito tempo lá no Rio de Janeiro, antes de como se começar a clinicar fora da atividade militar, né?
Conta o doutor Jorge, que escreveu os 5 ou 6 livros que estão perdidos, só se acha em sebo, infelizmente, né, porque ele deu os originais para editoras meio assim improvisadas, e na realidade o que acontece é que esse mapinha que ele fez aí, ele faz racionalmente, segundo ele conta numa entrevista a Jorge Trigueiro, que está no YouTube, que vale a pena ver, quando ele fez 100 anos, ele morreu com 102. Ele foi o cara que introduziu nas casas espíritas, que são evangélicas demais, assim, as palestras científicas. Então, Divaldo orientou ele de fazer isso, né, que foi maravilhoso, porque nós deixamos de ser uma repetição das igrejas convencionais. Então, começaram a entrar temas de conteúdo científico, né? E ele foi um grande pesquisador, né? Um deles, desses livros, é esse que está, de onde sai esse gráfico aí. Olha que interessante, do vírus aos insetos, aos peixes, assim, a condução desse processo é através das almas grupo. E abaixo, a demonstração de como aquilo lá vai evoluindo no sentido de surgir dentro da estrutura cerebral dos seres, né? A tal da glândula pineal, que vai, segundo ele vai demonstrar aí, surge nos répteis, né? A partir dos répteis, a pineal é uma fotocélula, vamos dizer assim, sensível à luz. Então, a partir dos répteis, eles começam a se aperceber quando vai escurecer, vai anoitecer ou quando vai amanhecer. Quando vai escurecer, eles se refugiam em tocas, se refugiam em árvores, como os pássaros, né? E isso vai também evoluindo com as formas até chegar na espécie humana e estar alojada ali atrás do cérebro. Isso já no século XX, o nosso amigo Alexandre, através de André Luiz, no livro Missionários à Luz, vai nos falar a respeito dessa estrutura diminuta e vai encontrar num médico aqui da região da aclimação, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, nos anos 90, um pesquisador que foi utilizado de tecnologia de ponta. O Sérgio Felipe hoje é um cara que está uns 300 anos na frente de todos, né? Ele, na realidade, teve uma quase morte num retorno de umas palestras que ele foi fazer, ou pesquisas que foi fazer nos Estados Unidos, né? E foi socorrido, assim, por um milagre. Ele passou mal, foi dirigindo até o hospital, onde os médicos imediatamente fizeram uma cirurgia na área cardíaca dele. E hoje você pega o Sérgio Felipe no YouTube, você tem um canal dele, onde você tem palestras semanais, e ele realmente é um cara que está à frente do seu tempo, do nosso tempo, né? Em relação a muita coisa. Então, ele faz uma carreira solo, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E ele foi pesquisar essa história da epífise porque o livro do André Luiz, Missionários à Luz, onde o Alexandre vai falar dessa estrutura, que já era conhecida, né? Cláudio Galeno, um médico lá dos circos romanos, foi o cara que aparentemente foi o descobridor da epífise na primeira dissecação de um cadáver, que hoje se discute se teria sido de um homem ou de um animal, porque na realidade era proibido a dissecação de cadáveres até antes de Cristo, uns 1000 anos antes e uns 1000 anos depois. Quem começou a desafiar a Igreja Católica, que controlava tudo, foi justamente Leonardo da Vinci, né, que fez aquelas pranchas anatômicas sensacionais. Parece coisa de Photoshop, parece coisa de computador, tal a precisão e a qualidade, né? Com que ele construiu aquilo, mostrando que Leonardo da Vinci não devia ser da Terra mesmo, né? Então, na realidade, a epífise está sempre presente até quase o final do século XX. A ciência nossa considerava que a epífise tinha apenas uma função, que era regular o início da atividade reprodutora no ser e depois ela se calcificaria. Na realidade, o Alexandre está dizendo que não, que na realidade, depois que ela cumpre essa função, ela assume um papel mais importante no que diz respeito à interação entre as diferentes dimensões. E o Dr. Sérgio ele tem palestras no YouTube, né, muito interessantes, principalmente a partir daquela que ele fez num grande evento da Associação Médico Espírita de São Paulo na época, né, acho que é 1990, apresentando o resultado das suas pesquisas, mostrando a diferença da epífise, que tem o tamanho de um grão de ervilha, de um caroço de feijão,
e mostrando que ela, na mulher, tem um tamanho um pouquinho mais pronunciado, o que justificaria, segundo a tese dele, né, a capacidade intuitiva, perceptiva das mulheres em relação aos homens. E ela, além de ter essa diferença dimensional, ela funciona como o que o Alexandre fala, né, mas os nossos amigos negros que vieram da África já tinham esse conhecimento, chamavam a epífise de Orinu. As representações de olho de Shiva, lá dos hindus, é uma representação da epífise, segundo alguns estudiosos. E de olho de Horus, que é aquele olho lá que está representado em algumas gravuras dos egípcios, também seria a representação da epífise, né? E também tem o nome de pineal, porque ela tem o formato de uma pinha diminuída, reduzida, né? Bom, então aí olha que legal esse gráfico do nosso irmão aí. Ele vai mostrando como dos répteis às aves, das aves aos mamíferos, como que a epífise vai se manifestando, né? Então, enquanto lá nos répteis ela é próxima à pele, que é uma fotocélula sensível à luz, na medida que os seres vão se elaborando, se estruturando cada vez mais, ela vai se interiorizando e vai se esconder ali atrás do cérebro. Aparentemente, é o último elo a ser desconectado quando nós desencarnamos, né? Talvez nela, junto com o coronário, que é um centro de força também, que a ciência ela não considera muito, na realidade, ela é onde está conectado aquele chamado cordão de prata, visualizado por alguns médiuns. Dr. Valdo Vieira tem trabalhos muito interessantes sobre o assunto. Ô, João, vamos em frente que o tempo corre, urge. Então vamos lá. Vamos ver os irracionais, mais ou menos os invertebrados, né? Começa lá nos insetos. Então, os micro-organismos, fungos, vírus, bactérias, bacilos infusórios, seres vivos unicelulares, é onde começa tudo, né? As bactérias da lepra, do tifo, da pneumonia, etc., propagam com celeridade assustadora. No espaço de 1 hora, esses bacilos engendram 2 novos rebentos, e assim por diante, em progressão geométrica, de sorte que, ao fim de 3 dias, haverá nada menos de 47 trilhões de monorianos. Segundo o microbiologista Casimir Devine, que isso daí eu acho que já deve estar meio que ultrapassado, um simples pique inoculante de uma única bactéria pode, dentro de 72 horas, determinar o nascimento de 71 milhões de indivíduos. Vamos em frente, João. Os polvos são os mais espertos entre os invertebrados. Experimentos em labirintos e de resolução de problemas mostram que os polvos têm memória de curto e longo prazo. Além disso, eles podem abrir frascos, apertar pequenas estruturas e pegar um lanche dentro de um recipiente. Eles também podem ser treinados para distinguir diferentes formas. Numa espécie de atividade parecida com o jogo, uma das características de espécies com inteligência superior, polvos foram observados lançando garrafas ou brinquedos repetidamente em uma corrente circular em seus aquários para depois apanhar os tais objetos. O polvo é o único invertebrado que pode usar ferramentas. Pelo menos 4 espécies foram observados recuperando cascas descartadas de coco, as manipulando e depois usando-as como abrigo. Seguindo, insetos, invertebrados, né? O número aí, ao que tudo indica, também está desatualizado, porque numa das ocasiões que nós fizemos essa exposição, havia, acho que, uma jovem bióloga, numa apreciação aí, que era mais ligada ao João na época, né? Ministrava aulas também, acho que ainda ministra, e ela disse que esses dados aí eles já estão furados, porque a evolução é uma coisa assim extraordinária no que diz respeito ao conhecimento. Aquilo que o Carl Sagan disse, a gente fica pensando por trás quantos séculos não foram necessários para chegar-se àquelas conclusões, né? Mas aí estão aí estampados alguns exemplos, né, dentro de cada espécie de inseto, né? Nós conhecemos aqui o mais pertinho, é aquela aranha que temos em casa, né, que são nossas amiguinhas, que capturam às vezes moscas, pernilongos, né?
Esses são os mais conhecidinhos. As abelhas, que de vez em quando a gente vê aí nas plantas de nossas casas, né? E a gente, como o tempo ficou um pouco prejudicado, o João vai repartir com vocês, compartilhar com vocês isso depois, vocês dão uma olhadinha, mas vocês vejam a inteligência já se manifestando de uma certa forma rudimentarmente, né? É, lembrando que antes dos insetos, nós temos os vegetais, né, que seria o segundo estágio pelo qual passa justamente o princípio inteligente. Né? Começa lá no mineral, desenvolvendo rudimentos da memória, passa pelo vegetal, desenvolvendo rudimentos da sensibilidade. Nos anos 70, americano, Chet Baker, se não me falha a memória, o inventor do polígrafo, que é aquele detetor de mentiras, um dia fez umas experiências lá, acho que não tinha o que fazer, pegou uma dracena, uma samambaiazinha da sua escrivaninha e conectou alguns sensores para descobrir quanto tempo levava para chegar a água às folhas. E o resultado desencadeou uma série de pesquisas envolvendo grandes corporações americanas que, na realidade, puseram-se a também investigar o assunto, né? Coisas incríveis foram, de uma certa forma, apuradas, tipo, assim, a capacidade que a planta tem de se desenvolver ao som de músicas eruditas e de, ao mesmo tempo, se deformar, se atrofiar quando a música é estridente, música de metal, música de percussão, que são os ritmos um pouco mais rudes, mais simples, né? E aí o Fernando Orme, que é um gaúcho, morreu já, que foi um cara que acidentalmente se aproximou do Chico lá em Uberaba, que estava fazendo uma pesquisa sobre um pioneiro lá do Rio Grande do Sul. Ele, na realidade, um dia atendeu lá, lembrou do que a mãe dele tinha falado desse tal de Chico Xavier, que ele nem sabia quem era, porque ele era jornalista de um grande jornal lá do Rio Grande do Sul e pesquisava a história de um pioneiro lá do desenvolvimento do estado do sul do Brasil, né? E como ele tinha terminado o seu trabalho, ele estava de boa, no hotel, lembrou que a mãe dele tinha falado no Chico Xavier. Resolve ir até o centro em que o Chico estava trabalhando na época, porque em Uberaba ele trabalhou uma fase na Comunhão Espírita Cristã e na fase mais final no Grupo Espírita da Prece, que é onde a maior parte dos que tiveram acesso a ele conheceram-no, né? E o Fernando, baseado no livro A Vida Secreta das Plantas, que conta essa história do Chet Baker, foi lá perguntar para o Chico, mas o tal do Kardec falou nos três reinos da natureza do livro dos Espíritos que a planta não tem sensibilidade, ela não tem um cérebro organizado, né? Sua reação é meramente mecânica. Perguntaram por Emmanuel por que isso, como é que é essa contradição entre a prática, a ciência e o espiritismo, né? Aí, pela primeira vez, o Emmanuel vai falar na palavra que eu nunca tinha ouvido falar, acho que muita gente não ouviu até recentemente, que agora virou moda, né? A palavra empatia. Então, nós tínhamos que perceber, ou pelo menos raciocinar em termos de empatia. A planta consegue, a arruda que você põe atrás da orelha, a sensitiva que encolhe quando você chega perto. É como se ela, na realidade, interagisse com você, né? Sem ter raciocínio, e reage a isso daí. E isso é muito interessante porque, na verdade, isso está contido num livro também interessantíssimo. O Fernando conseguiu construir dois livros que vale a pena ler. Hoje você acha, acho que está até no YouTube, no Google deve ter. Um é A Ponte, que ele vai fazer uma série de apanhados, inclusive, acho que é nesse que ele fala da visita do Gasparetto no começo da carreira lá em Uberaba, e testemunhado esse fato por ele, né, do fenômeno que foi Gasparetto, e também o livro Janela para a Vida. No Janela para a Vida tem alguns assuntos em forma de entrevistas com Emmanuel, um deles sobre essa questão, outra sobre a dependência do cigarro, porque o Fernando, que deve ter sido um fumante inveterado, tinha escrito um livro e criado um método para largar de fumar. Então, ele vai perguntar para o Emmanuel as consequências pós-vida física para aquele que era dependente do cigarro. E é muito interessante as respostas, janela para a vida e a ponte. Então, esse apanhado que está aí, que certamente já tem dados ultrapassados, obsoletos,
ele na realidade poderá ser apreciado por vocês no compartilhamento que o João vai fazer. Vamos passar para o próximo assunto, João, por favor. Aqui algumas coisas interessantes em relação aos insetos, né? Certa vespa dispunha-se a transportar a casca de uma mosca, a carcaça de uma mosca, melhor dizendo, quando notou que as asas ainda presas à mesma carcaça lhe dificultavam o voo. E o que que ela fez? Mostrando uma rudimentar inteligência já na espécie animal, né? Ela pousou, cortou as asas da mosca e liberou-se mais facilmente com o despojo. Os necróforos, que é o nome lúgubre, né, morrem imediatamente após a postura dos seus ovos e as gerações jamais se conhecem. Nenhum ser desta espécie viu mãe, nem verá filhos, e, contudo, as mães têm grande cuidado em dispor cadáveres ao lado dos ovos para que os filhotes, aí, os filhinhos, né, não fiquem sem alimento logo ao nascer. Em que parte aprenderam esses necróforos que os seus ovos contêm germe de insetos que em tudo se lhes assemelham? As borboletas, chegando à terceira fase da sua existência, depositarão em círculos concêntricos minúsculos ovos brancos sobre talos ou folhas. O Décio Yandoli, ou Yandoli, sei lá qual é a pronúncia correta, ele tem um assunto muito interessante, a reencarnação como lei biológica, que é um livrinho, acho que o primeiro livro dele deve ter outros já, né? Hoje acho que ele é presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, né? Ficou no lugar, acho que da doutora Marlene, se não me falha a memória. Ele é professor, acho que lá em Goiás, ou no Mato Grosso, em algum lugar desses, e nesse livro ele vai contar uma coisa muito interessante, que na realidade um dia ele lecionava aqui no Santa Cecília, no litoral paulista, e tendo vindo à sua casa para almoçar, ele se deteve durante alguns minutos diante de um programa desses de reino animal que tem nos canais alternativos, e ouviu falar na borboleta monarca. Então ele contou que, na realidade, a borboleta monarca, ela vive lá pelo meio oeste americano, mas quando o inverno vai se aproximar, elas saem de lá e vão na direção da área quente do sul dos Estados Unidos, provavelmente Califórnia, provavelmente lá os estados que estão mais próximos do Equador, né? E ela não vai chegar assim nessa vida, porque ela vai morrer no meio do caminho, porque o tempo de vida de uma borboleta é muito pequeno. Então, ela consegue se reproduzir, consegue se desenvolver novamente, ela chega lá embaixo, na espécie na área quente, acho que na terceira ou quarta geração, e faz o percurso de volta depois. Onde estaria esse GPS, né, que faz com que o bichinho... E aí, segundo ele conta lá no programa que ele diz ter assistido, reproduzindo o pensamento, eles descobriram que a asinha da borboleta, que tem aquela camada que aparentemente é quase que um pozinho, aquilo lá é magnetizado. E a sabedoria da natureza está escondida aí, né? E não só a borboleta, como todos os animais que saem migrando na direção das áreas quentes na época da reprodução deles, por causa do frio, assim, bastante acentuado que tem lá nos Estados Unidos, eles na realidade são guiados porque pela epífise, no caso dos animais mais elaborados, né? Justamente porque ela também tem conexão com o magnetismo da Terra, que teria lá no hemisfério norte um ponto magnético mais acentuado. Embora diga-se que hoje isso está tudo mudando. E ele também fala que aqueles animais que também saíam, búfalos e outros ursos que saíam das regiões mais gélidas para as regiões mais talvez aquecidas para a procriação, muitos deles começaram a perder a referência. E talvez isso confirme aquilo que alguns cientistas ou alguns entusiastas falem, né? Que o polo magnético da Terra está se invertendo. Está se invertendo. Então, na realidade, o que era sul está virando norte, e o que era norte está virando sul. Então, isso faz com que muitos desses animais percam a direção e não conseguem retornar ao seu ponto de origem, não é? Justamente por causa dessa dificuldade, porque é uma coisa meio que instintiva nesses seres por conta dessa programação que está dentro deles, né?
Então, chegando à terceira fase da sua existência, depositarão em círculos concêntricos minúsculos ovos brancos sobre talos ou folhas. Esses ovos não vingarão antes da próxima estação, segundo diz aí, eu acho que é o Gabriel Delany. Quando surgem as pequenas lagartas, transcorridos muitos dias desde que as borboletas morreram. Que vós teria ensinado, pergunta Flammarion, ensinado a estas novas borboletas que as futuras lagartas, ao desovarem, hão de encontrar tal ou tal alimentação? Pergunta que a gente não consegue responder, né? Vamos aos vertebrados, que o tempo também está acabando, né? Acho que não vai dar para explorar tudo. Também aqui a mesma coisa, vou sugerir que vocês depois deem uma olhada, né? Na época em que fizemos isso, que é 2018, se não me falha, ou um pouco antes, eram 24 mil espécies de peixes, né? Provavelmente, a cada minuto que passa, os cientistas acabam identificando alguma outra espécie nova. Vamos para o próximo, João. Os répteis. Aí alguns casos interessantes. A gente só ouve falar na cobra, né? Mas a tartaruga também é um réptil, né? Por incrível que pareça. 10 mil espécies. Os répteis, segundo diz aí a ciência, foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Nós vimos lá a exposição do Sagan, né? Maravilhosa, né? Como é que isso se processou dentro da visão dele, né? Ou da visão que ele apurou junto aos especialistas no assunto, né? E aí a gente vê, por exemplo, vamos ver lá as cobras, não matam apenas através do instinto, elas monitoram a condição de suas vítimas, sejam aves, sejam outros animais mais fortes, né? Até o último momento, segundo um estudo da revista Biology Letters. A pressão e a duração do aperto constrito são cronometrados com perfeição em relação às batidas cardíacas e estado de fraqueza da presa, né? Os outros assuntos aí vocês dão uma olhadinha depois. Vamos ao próximo, Joãozinho. Aves, 18 mil espécies também, isso estava furado lá, segundo a nossa irmã. Em um estudo realizado na Universidade de Viena, uma cacatua macho recuperou uma noz após destrancar uma fechadura que exigia que ela removesse um pino, depois um parafuso, depois uma trava, girasse uma roda em 90 graus e, por fim, deslocasse uma trava lateral. O bichinho fez isso sem ajuda de ninguém e demorou menos de 2 horas. Um casal de andorinhas tinha começado a construir o ninho na cumieira de uma casa. Um dia, entra por lá um bando de companheiras e travam longa discussão com as poceiras do ninho. Reunidas no forro da casa e não longe do ninho disputado, fizeram uma algazarra infernal. Depois de algum tempo, enquanto algumas andorinhas se destacavam para inspecionar o ninho, dissolveu-se a assembleia e o resultado foi o casal abandonar o ninho começado, entrando logo a construir outro em lugar, quiçá, mais adequado. Nos arredores de uma granja de Wendenborg, perto de Magdeburg, as cegonhas, após sério debate, julgaram uma companheira adúltera, mataram-na a bicadas e lançaram-na fora do ninho. A pega ave da família dos corvos pode contar até 5, pois quando os caçadores é em número menor, ela não voa até que se afastem. Seguindo, os vertebrados mamíferos, mais de 5 mil espécies, talvez esteja também furado, né? Mamíferos apareceram pela primeira vez cerca de 200 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico. Os mamíferos são vertebrados de sangue quente. Lá no finalzinho a gente tem um pouquinho sobre a inteligência desses seres, né? O castor, por exemplo, que não é um bicho da nossa região, é um mamífero da ordem dos roedores, isto é, de ordem menos inteligente, aparentemente, né? E, contudo, possui um instinto maravilhoso, qual de construir uma cabana sobre água, com calçadas e diques, e tudo mercê de uma indústria que demandaria inteligência elevadíssima se de inteligência dependesse. F. Cuvier tomou castores muito novos, educados longe de seus pares, e, por conseguinte, nada havendo com eles ou deles aprendido.
Esses castores assim isolados, solitários, postos na jaula expressamente destinada à experiência e de forma a dispensá-los do seu trabalho peculiar, construtivo, não se forraram de o realizar, impelidos por uma força maquinal cega, ou seja, um puro instinto. Vamos à frente, acho que já são 21h10 quase, né? Na hora que você quiser parar, João, a gente para, porque nós perdemos um pouco de tempo no início, né? Aí temos mais alguns exemplos da inteligência no reino animal, né? Mostrando que é alguma coisa que vai se construindo, né? Embora ela vai se tornar racional mesmo, né? Como explica a questão 607b do Livro dos Espíritos, fora daqui. Porque a questão 607A ela vai mostrando a sequência evolutiva do princípio inteligente, que vai se individualizando dentro de diferentes formas, vai se individualizando cada vez mais, de repente, uma súbita transformação. E aí a gente pode fazer, quem sabe, uma conexão com André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala justamente do início da atividade do pensamento contínuo, que talvez fosse essa súbita transformação. Aí nós alcançamos, segundo está lá, hein? Alcançamos a condição de espírito. Mas esse primeiro momento ele vai ser motivo para sermos transferidos para mundos outros, onde vamos prosseguir o nosso desenvolvimento da inteligência racional. Isso é interessantíssimo, questão 607b. A maior parte dos espíritas nunca leram nenhuma nem outra, né? Mas é muito interessante. Então, lá você vai, por exemplo, ensaiar dentro das formas através do qual você surgir, porque a gente não pode esquecer que esse é um dado que me talvez respondeu uma grande dúvida, né? O que acontece é que o Kardec vai na Revista Espírita, janeiro de 1864, obter uma resposta da espiritualidade sobre qual o número de encarnações, porque a partir daquele momento você começa a encarnar na espécie humana, em outros mundos. E na realidade depois você é realocado. Então, Kardec pergunta quantas encarnações seriam necessárias para que nós alcançássemos o mínimo de consciência para termos responsabilidade pelos nossos atos. Porque é isso que vai começar a, de uma certa forma, balizar o nosso processo evolutivo dentro da lei de causa e efeito, né? E a resposta do Espírito da Verdade é assustadora, porque ele fala assim, provavelmente de 100 a 1000 encarnações. Aí eu fiquei muito tempo com aquilo na cabeça, acho que devia ser por uma tradução, Kardec devia estar meio fora da órbita, né? E aí algum espírito amigo falou, olha, presta atenção na questão da longevidade dos corpos. Aqui na Terra, nós sabemos que quando Jesus passou por aqui, a média de vida era 28 anos. Quando nós chegamos na Segunda Guerra Mundial, que foi antes de ontem, muitos de nós já estavam ali discutindo se vamos renascer ou não vamos renascer, né? 1945, 1950, a média de vida na Terra era 48 anos. Nós, segundo diz a nossa ciência hoje, temos em média 75 anos presumíveis de vida. Alguns vão mais longe, outros vão menos. Então, pensando naquilo que o Gabriel Delany, eu acho que falou lá no começo do século XX, para encerrar, ele fala assim que, na verdade, nós não podemos nos esquecer que se você viveu uma existência de 60 anos presumíveis, vamos dizer, na realidade você só terá vivido 20, porque um terço você dormiu e esse tempo não conta no seu processo evolutivo. E outro terço estava virando adulto, também não conta. 40 anos se foram. E os 20 que sobram, eles não estão concentrados, eles estão diluídos em 60. E você vem crescendo a sua identidade, a sua personalidade, de uma certa forma, focando os seus interesses na idade de adolescente, o sonho do carro, o sonho da namorada bonita, o complexo de inferioridade, porque você se considera feio. Depois, quando você chega à vida adulta, a partir dos 20 anos, você vai começar a disputar posições no mercado de trabalho, talvez uma formação melhor, uma pós-graduação, curso adicional, para que você tenha uma remuneração melhor. Então, o tempo está indo e aí você se distrai com questões menos importantes, né?
como o Corinthians, se vai ganhar domingo do Palmeiras de novo, se o Palmeiras vai ganhar, que são esses assuntos que motivam a grande massa humana, que segundo, se vocês tiverem a oportunidade de assistir os bastidores da evolução, que é o trabalho que eu falei lá no início, vocês vão ver que um terço da população da Terra, um pouco mais, ainda são espíritos muito primitivos, que subiram para a superfície dos anos 50 para cá. Então, onde a gente vê o quê? Nós vemos que o sexo se torna realmente o grande problema da humanidade, vendendo de cigarro a carro, de bebida a outras coisas, né? Onde você vê, por exemplo, o problema da droga. Quando é que começa a droga? A partir dos anos 70, que corresponde ao tempo que o Dr. Nelson Lobo de Barros coloca no livro A Mensagem do Apocalipse, em que nós, naturalmente, começamos a passar pela separação do trigo e do joio nas avaliações que temos diante dos episódios que nos cercam, dos desafios que se nos apresentam e assim por diante. São 21 horas e 15, eu acho, né, João? Então, infelizmente, acho que ficamos prejudicados por causa da chuva, que foi embora agora, podia ter vindo agora, né? Precisava de ter vindo mais cedo. Né? Então, o povo pode dar uma olhadinha depois nisso. Lá no final tem coisas muito reveladoras. O Chico falando sobre os animais que nascem mutilados, vai falar sobre justamente assim, as espécies que estão mais próximas da humanização, não é? Porque como é que os animais domésticos, né? Na realidade, se comportam como se comportam, né? O João, numa das ocasiões que nós o levamos para fazer palestra lá nas quartas-feiras na Casa do Caminho, ele falou a respeito de pesquisas que estavam sendo realizadas por algumas universidades brasileiras para ver por que que o cachorro, quando você vai sair do seu trabalho lá em Santo Amaro e você mora no Ipiranga, o cachorro já começa a dar sinais de que você está chegando em casa, né? Entre outras coisas que foram ditas ali naquela ocasião. Então é isso, meus queridos. A longa viagem é o tempo que o André Luiz presume lá no livro Evolução em Dois Mundos, 150 milhões de séculos ou 1,5 bilhão de anos para sairmos lá do monocelular até a estrutura mais elaborada. Espero que tenha de alguma forma sido útil, né? Pena que o tempo foi comprometido por causa da chuva. Pessoal, pode abrir o microfone. Quem quiser fazer pergunta para o Luiz Armando do tema, fique à vontade. Estamos aqui. Melhor fazer a prece, João. Ninguém quer fazer pergunta. Carol, pode falar, Carol. Carol, Carol é o carro-chefe. Doutor Luiz Armando, parabéns pela Doutor Luiz aula. Armando, agora você me derrubou. Doutor Não Luiz é? Armando, só se foi em ser vergonhice. Foi esquecer, como dizia meu Eu avô. sou seu irmão, minha irmã. Então, bom, Luiz Armando, me conte uma Isso, coisa. agora eu gostei. Agora, no finzinho da sua aula, você falou um negócio que me pensou, me chamou a atenção. O cachorro doméstico, ele está mais próximo desse princípio inteligente, encarnar como hominídeo, pela proximidade, pelo tratamento que ele está tendo hoje. O animal hoje é parte da família, ele dorme na cama, ele come comida especial. Isso leva a essa evolução, entre aspas, mais rápida. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu estou aqui, me pensou essa coisa. Então, Obrigada eu pela acredito aula. que é isso. Eu acredito que está tudo entremeado, né? Se a senhora assistir lá como é que os bastidores da evolução conduzem tudo, e se a senhora tiver, não sei se já teve, deve ter tido, né? Porque o João é um grande conselheiro, a oportunidade de ler o livro Todos os Animais Merecem o Céu, daquele brilhante veterinário Marcel Benedetti, ali a gente tem assim, uma pincelada nos bastidores no reino do animal irracional por animal racional, que somos nós, né? Então, pelo que o Emmanuel, no final dessa apresentação, que não conseguimos chegar lá, né? A senhora vai ler que o Emmanuel e o André Luiz, no Dois Mundos, lá no final, ele vai falar que todos os animais domesticáveis, do burro ao boi,
ao cachorro, gato, todos esses, eles são, na realidade, espíritos que estão, aliás, são seres que não são espíritos ainda, né? Que eles estão mais perto da humanização, porque o espírito é quando você passa por aquela súbita transformação dita na questão 607A, alcança a capacidade do pensamento contínuo, que é isso que o André Luiz diz que falta para o animal irracional. Ele tem, assim, ideias fragmentárias, não é? Então, na realidade, a memória dele pode ser adestrada, pode ser desenvolvida. O cachorro que fareja droga no aeroporto, são todos treinados para isso, mas ele não tem o pensamento contínuo, né? Embora a gente vê no trânsito, né? A gente vê aqui, eu já vi aqui na Ricardo Jafé, que é uma avenida próxima daqui, parado no farol, vi um bando de cachorrinhos assim na calçada, aguardando o farol fechar para eles poderem atravessar em grupo. Melhor que muitos seres humanos, né, que não vão na faixa, os cachorrinhos foram em cima da faixa e não tinha ninguém conduzindo eles, pelo menos visível, né? Mas havia um Eu já, líder ali conduzindo. Então é uma coisa impressionante. Agora, segundo esses espíritos, né, que certamente vieram para nos abrir os olhos e inteligência para assuntos que são intrigantes para outros, esses animais todos, eles listam ali. Existe, acho que, um livro intitulado Emmanuel de Emmanuel, que é lá de 1937. Existe o Evolução em Dois Mundos. O Evolução em Dois Mundos eu tenho certeza que está lá na segunda parte, que são perguntas e respostas, e ele faz uma, assim, uma listinha pequena dos animais que estão mais próximos da humanização, né? muito obrigada. Com Que relação a isso? atravessar a avenida, eu sou capaz eu de ser atropelada. Eu já vi cachorrinho esperando o É, sinal abrir. Eu sou é capaz de ser impressionante. atropelada. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha irmã. Mais alguém, pessoal? Vamos lá? 5 minutinhos de pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Oi, boa noite, Eliette. Oi, É, oi, Eliette. na Gênese, né? Ele fala que a escala dos seres levou muito tempo para chegar ao homem, né? E isso foi dito só por Kardec ou nós temos outros estudos referente a isso? Com relação à precisão de datas ou a informação sobre datas, eu acho que só o Emmanuel e o André Luiz, né? E André Agora, Luiz. naturalmente, o Gabriel Delany, embora ele não tenha se atido aí a questão dos animais irracionais, né? Eu Uhum. acredito que ele deve ter dado a sua contribuição ali. Agora, esse tempão que a senhora falou aí, eu acho que grande auxílio foi do André Luiz mesmo, né? Que ele fala André Luiz. 1,5 bilhão de anos, que é o epílogo desse trabalho que a gente não conseguiu cumprir. A senhora vai Ah, ler lá tá. no final, a reprodução, ele repete duas vezes o mesmo tempo, né? cento e Uhum. cinquenta milhões de séculos e o 1,5 bilhão de anos. Eu acho que uma das referências está no livro Libertação, onde um daqueles benfeitores espirituais, que não sei se é o Gúbio, fala que a inteligência humana, a razão humana foi alcançada há 40 mil anos atrás, né? No zap do João aí, o link desse trabalho de domingo, que eu digo, eu acho que foi o trabalho que eu consegui sintetizar tudo que eu já tinha visto na vida, né? E não é pouca coisa. Então, a gente, na realidade, vai mostrar que os bastidores, porque existe muita conversa hoje sobre Sim. invasões alienígenas, seres de outros Uhum. planetas que estariam para invadir a Terra a qualquer momento. Desde a época da Guerra do Kuwait, começou essa baboseira aí, que ela começou com Sim. o tal de comandante Ashtar, que era teoricamente um cara que seria o líder de uma grande comitiva de seres extraterrestres que estavam preocupados com a guerra do Kuwait, que lá podia virar uma grande catacombe, né? E ele dizia que eles estavam vigilantes para evitar que a humanidade. Agora, voltando um pouco, que eu falo isso nesse trabalho de domingo, né? Os passageiros, poucas pessoas perceberam, mas no capítulo em que o nosso amigo Alexandre André e Vicente param na casa do Alfredo e da dona Ismália, na, na conversa que se estabelece ali, em dado momento, nós estamos em 1944, quando o livro foi construído, né? Segunda Guerra Mundial rolando solta lá na Europa desde 39,
E o Alexandre, o nosso amigo Alfredo, fala assim que semanas antes ele tinha estado lá na região correspondente em que eles estão naquele momento da conversa, nas esferas que compõem a Terra, e aí o Chico nos ajuda a entender um pouquinho, né? Pegar uma cebola e cortar no meio e olhar o que você está vendo. Você está vendo um monte de camada sobreposta e interpenetrada. Isso é o mundo espiritual, a Terra vista de longe. Não do ponto de Sim, vista físico, mas do ponto de vista espiritual, porque o nosso cérebro físico é um dispositivo ajustado ao nosso estágio sim, encarnado. Então, tá. você não consegue reter na sua memória superficial, periférica, os dados do que acontece na noite em que você está repousando, porque seu espírito está em atividade. Você lembra uma coisa ou outra, um fragmento de um Aí sonho, né? vai Então, aumentando muito, né? só para encerrar o assunto, né? O nosso amigo Alfredo fala assim, olha, ele ouviu lá naquela região, fofoca do mundo espiritual, né? Que os que respondiam pela evolução daquela região da Terra tinham deliberado que 50% de quem tinha morrido em Alemanha, em Holanda e Inglaterra deveriam ser remanejados para as Américas, porque o clima espiritual ali era muito denso e quando acabasse a guerra, a retomada do progresso seria dificultada. Eu fui fuçar Hum, mais ou menos, sabe quantos são esses 50% de mortos ali? Em torno de 35 milhões de pessoas que vieram para a imagina. América do Sul, Norte e América Central. Então, aí É. você de vez em quando vê um neonazista despontando lá no Rio Grande do Sul. Você vê neonazistas lá nos Estados Unidos. De onde veio essa trempa, né? São pessoas É. que, na realidade, vieram de lá para cá para tentar se reerguer espiritualmente, né? Muito obrigado. Luiz Armando, Eu que obrigado. agradeço. Por mim, eu ficaria a noite toda conversando, mas nós temos horário, a espiritualidade também. É, Então, muito obrigado, Luiz Armando. Fica conosco, que eu vou pedir para a nossa querida Drica fazer as nossas vibrações. E logo em seguida, Drica, você já chama a Maria Cristina para ela fazer a prece final. Com você agora. Então vamos lá. Vamos nos unir em um só pensamento. Vamos escolher os nossos melhores sentimentos e transformá-los em vibrações de luz. Que possamos todos juntos cobrir o nosso planeta Terra nesta luz. Que todos os nossos irmãos, doentes do corpo ou da alma, possam sentir essa luz, dando coragem, bom ânimo, trazendo a fé no coração de cada um. Que esta mesma luz possa envolver todos os governantes do nosso planeta Terra, aquecendo o coração de todos, iluminando as ideias para que façam bons governos. Que esta mesma luz possa chegar a todos os corações dos nossos irmãos que de alguma forma ainda tentam implantar a violência, que essa luz possa tocá-los, que eles possam se enxergar como criaturas de Deus e que eles tenham a certeza de que podem sim se transformarem em criaturas melhores. Que esta mesma luz também ilumine todos os trabalhadores do bem do nosso planeta, que eles continuem firmes e com bom ânimo na sua jornada, levando ao bem para todos os cantos. Que esta mesma luz possa envolver os nossos familiares, os nossos entes queridos, todos esses que vieram à nossa lembrança, que possamos também envolver em muita luz todas as crianças que fazem parte da nossa vida, todas as crianças do nosso planeta Terra, que eles sejam muito iluminados
e que eles consigam nos ajudar a transformar esse planeta num planeta muito melhor. Que possamos também, com muita gratidão, envolver os nossos pais, estejam eles onde estiverem, nesta luz, banhá-los da cabeça aos pés. Que possamos levar essa luz para todos os nossos irmãos caçulas deste nosso planeta, nossos animais, desde os animais que vivem conosco, até aqueles animais mais distantes, mas que, de toda forma, eles nos ensinam muito. Que possamos trazer essa luz para dentro de nossas casas, envolvendo todas as pessoas que moram conosco, e que nós também possamos ser banhadas nesta luz, para que tenhamos discernimento, bom ânimo para seguir em direção ao nosso Mestre, que sempre nos espera de braços abertos, que possamos levar essa luz para quem de nós precisar, e que assim seja. E que possamos agora finalizar a prece com a nossa irmã Maria Cristina. Agradecemos a todos os amigos espirituais que estiveram conosco. Agradecemos a Maria querida e a todos os seus trabalhadores. Pedimos que nos abençoe essa caminhada para que possamos aprender a cada dia mais. Dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Assim seja. Muito obrigado a todos, mais uma vez, Luiz Amando, muito agradecido por seu belíssimo trabalho. E logo, logo estaremos de volta com o Luiz Amando com uma nova aula. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Boa Tchau, tchau.